também. Nós iniciamos semana passada falando sobre isso que é tão fundamental, sobre nossa vida de oração, sobre nossa vida de comunhão, de intimidade. Os discípulos perceberam que Jesus, se tinha uma coisa que Jesus não negociava, era a vida de oração dele. O tempo com o Pai não era negociável para Jesus. Podia ser um dia intenso, podia ser um dia de muita pregação, de muito milagre, podia ser um dia onde Jesus expulsava muito demônio, podia ser um dia intenso. Mesmo no final da tarde, Jesus despedia as multidões e saía para orar. Ele saía para as montanhas para orar. Depois da multiplicação dos 5.000 pães e peixes ali, com aquelas 5.000 pessoas, Jesus se retira para orar. Ele vai para orar, os discípulos entram no barco. Nós estudamos aqui a tempestade, alguns domingos atrás. Jesus levantava cedinho para orar. Diz que tem um texto que acorda Pedro e vai procurar Jesus. Cadê Jesus? Já saiu cedinho para orar. Jesus, ele orava de noite, ele orava de manhãzinha, ele orava todo o tempo, ele estava invocando o nome do Pai para escolhas, para o cotidiano, sabe? Para o dia a dia, para a provação, para a adversidade. Jesus estava orando, buscando ter comunhão com Deus Pai. E eu e você precisamos olhar para Jesus, e Jesus, o Saulo falou sobre isso de manhã, quando a pregação de Pedro, ou seja, ela era cristocêntrica, no centro está Jesus. A tua e a minha vida tem que ser cristocêntrica, nós precisamos olhar para Jesus em tudo, Ele é o nosso referencial. Nós precisamos, orar como Jesus, nós precisamos buscar Deus Pai como Jesus, nós precisamos nos inspirar com Ele, e os discípulos ficaram inspirados. Tanto é que a gente começou semana passada, Lucas 11, versículo 1, Jesus estava ali orando, os discípulos chegam para ele e falam: mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os seus discípulos, nós precisamos aprender a orar. E aí quando eles então pedem que Jesus os ensine a orar, Jesus então faz isso e começa a os ensinar sobre a oração. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês, novamente retomando o texto que a gente conversou na semana passada, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Então abra sua Bíblia aí. Alguns semana passada não conseguiram nem ler, não é? Só ouviram. Então vamos ler o texto novo, que ele é fundamental. Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 13. Nós vamos estar lendo esse texto e meditando nele novamente. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 13. Amém? Diz assim: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus então, ele vai ensinar os seus discípulos a orar, ele vai ensinar os seus discípulos a ter comunhão com o Pai, mas muitas pessoas, por falta de conhecimento, acreditam que a oração do Pai Nosso é uma oração que deva ser repetida simplesmente sem pensar. E as pessoas transformaram a oração do Pai Nosso, muitas delas, como uma frase de simples repetição. Não, a oração do Pai Nosso é muito mais profunda do que só uma frase para a gente repetir. Pai Nosso que estás nos céus, todo dia, sabe? Como uma frase sem pensar. A oração do Pai Nosso tem 6 conteúdos de busca diária que você tem que ter na tua vida de oração. É 6 elementos fundamentais que a oração do Pai Nosso ensina para nós. A primeira nós conversamos semana passada, eu vou recapitular ela daqui a pouco, mas eu só quero recapitular com você, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, Jesus falou como se deve orar. 3 pontos nós conversamos semana passada, você só ouviu e não viu, então vai ver agora. Primeiro, não orar como um hipócrita, não ora só no templo, não ora só de fachada, não ora só de vez em quando, não ora só para ostentar uma espiritualidade falsa. Não, os fariseus é que faziam isso. Nós não queremos ostentar uma espiritualidade falsa, nós queremos ter uma espiritualidade verdadeira, íntima, comunhão com Deus, resposta de oração, íntimos do Pai, cheios do Espírito Santo. Amém? Que nós sejamos assim,
que nós, sabe, possamos ter anseio por crescer na vida de oração, crescer na intimidade com o Pai, no tempo nosso devocional de oração com Deus. Quanto tempo você tem gasto? Ah, pastor, eu oro 5 minutos de manhã, então aumente esse tempo, sabe, vá para 10, vá para 15, vá para meia hora, vá para 1 hora. Nossa, pastor, 1 hora é demais. Não é demais. Quando a gente ama, quando a gente se relaciona e Deus é prioridade, 1 hora é pouco para passar na presença de Deus Pai. A gente precisa começar a valorizar a intimidade com Deus. E aí, você pode achar que a intimidade que você dedica a Deus é 1 hora e meia no domingo. Isso é muito pouco, irmãos. É pouco demais. Para um dia que tem 24 horas. O pastor Rick Warren fala isso em um dos livros dele. Ele fala que, somando uma pessoa que durante a vida inteira veio na escola bíblica dominical, durante a vida dela inteira, sabe, veio aproximadamente 60 anos. Sabe quanto que isso dá no final da vida? 4 meses. De 60 anos, só 4 meses. Irmãos, o Senhor merece muito mais. E nós necessitamos de muito mais. Então não é só 1 hora e meia no domingo, não é só, sabe, um tempo de meia hora numa live de manhã. Não, nós precisamos avançar, nós precisamos crescer. Então não fique só nessa oração superficial, que era como os fariseus faziam, uma oração de hipócrita. Não faça isso. Tenha o hábito do momento a sós com Deus. Essa é uma atitude que a gente tem batido na tecla. Por quê? A vida relacional com Deus é isso. É vida a sós com Deus. Jesus falou, entra no teu quarto e tranca a tua porta. E eu falei semana passada, eu não sei se você prestou atenção nisso, porque o povo ficava prestando atenção no grito das crianças, né? Aí todo mundo ria e não prestava atenção. Então eu quero te lembrar, quando Jesus fala, entra no teu quarto e tranca a tua porta, a tradução do quarto para nós ficou quarto. Mas naquela época, a ideia do grego, quarto, é como um quartinho de despensa, que não tem janela, nada interrompe. Ali é um lugar que você entra, e ali está só você e Deus. Quando entrar no momento devocional e separar esse momento para falar com Deus, desligou o celular. Não tem nada que vai interromper, porque estar com Deus é a melhor parte do nosso dia. Amém? Estar com Deus é o melhor momento do nosso dia. Não tem nada melhor do que estar com Deus. E aí, nós precisamos ter isso como algo normal, natural. Não como uma disciplina, sabe? Obrigação. Não é obrigação, não. É amor. A gente se relaciona com Deus porque a gente ama Ele. Então, Jesus fala isso para a igreja de Éfeso. Eu tenho uma coisa contra ti. Você faz tudo. Você vai na igreja, você prega, você dirige célula, mas você perdeu o teu primeiro amor. E se não tiver amor para Deus, não vale, não. Se não tiver amor, sabe, isso não agrada o Senhor. Então, cultive sua vida de oração por amor, por ansiar, por desejar estar na presença do Pai. Terceiro ponto que eu falei semana passada, não fique se usando de vãs repetições. Então não faça, sabe, aquela oração repetida todo dia. Você é um ser racional, inteligente, seus dias são diferentes, eles não são iguais. As situações que acontecem no dia que não acontecem no outro, e tudo isso precisa ser exposto na nossa vida de oração. Leve isso para a oração, leve isso para a comunhão, leve isso para colocar diante do Pai, converse com o Pai. Está feliz? Coloca a tua felicidade, entra com júbilo na presença do Senhor. Está triste? Derrama a tua tristeza na presença de Deus e clama renovo em nome de Jesus. Está cansado, sobrecarregado? Jesus falou, venha até mim e eu vos aliviarei. Ele clama, está pedindo direção, quer aprender mais dele, quer crescer no conhecimento dele. Jeremias 33, invoca-me, eu vou te responder coisas grandes e ocultas que você ainda nem sabe. Clama a minha presença, eu vou te manifestar, sabe, a minha vontade, a minha direção para a sua vida. Deus, a palavra dele está recheada de incentivo para a gente buscar a presença dele. Então, não fique fazendo vãs repetições, não fica só orando a oração do Pai Nosso como uma frase de repetição. Vá além disso, cresça, aprenda, amadureça. E semana passada, só para te lembrar do primeiro conteúdo sobre o que a gente falou, foi Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro conteúdo a ser ensinado por Jesus para nós é intimidade. Entrem na presença de Deus e se relacionem com um filho, se relaciona com o Pai. Ele vai nos ensinar a chamar Deus de Pai. Até então, sabe, o judeu não fazia isso. Nós aprendemos a chamar Deus de Pai por causa de Jesus, porque mediante a nossa fé em Jesus, nós somos declarados filhos e filhas de Deus, e agora podemos invocar. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai dizer isso também nas suas cartas, que o Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós, ele clama de dentro de nós, Abba. Abba significa Pai, ou seja, a relação que a gente passa a ter com Deus é de profunda intimidade,
é de profundo, sabe, desejo de estar na presença dele, de se abrir. Então foi isso que nós falamos semana passada, intimidade. E sempre que a gente for orar, um outro elemento lá que a gente viu semana passada, intimidade. E o desejo de que o nome de Deus seja santificado. Ou seja, honrar o nome de Deus. Nós oramos sempre pensando no nome do Pai. Nós temos a intimidade, estamos preocupados com a glória do Pai, em agradar o Pai, em viver de maneira que nós possamos glorificar o nome do nosso Pai. Foi isso que nós conversamos. E hoje a gente vai para a parte, para um segundo elemento que Jesus ensina na oração do Pai Nosso, que eu quero ver com vocês. A gente vai conversar, a gente conversou então o versículo 9, onde a gente falou dessa intimidade, a gente falou também de glorificar o nome de Deus, e hoje a gente vai conversar no versículo 10, e o versículo 10 vai falar sobre venha o teu reino. Tem muitas pessoas que acham que é simplesmente só uma frase pequena, mas na verdade isso daqui tem muitas implicações, isso é profundo demais. É muito profundo, porque o que Jesus está aqui nos querendo ensinar são questões essenciais que você tem que buscar todo dia quando você for clamar, venha o teu reino. O que significa clamar, venha o teu reino? Eu queria conversar com você algumas coisas aqui sobre o que significa venha o teu reino. Quando a gente fala sobre vir o reino de Deus, nós estamos aprendendo com Jesus algo que é fundamental, que orar é centralizar o rei em nossas vidas. Então quando você vai orar, presta atenção no que eu estou dizendo aqui, porque isso aqui é fundamental. Sua vida de oração, se é uma vida de oração, sabe, bem sucedida, e para você orar de maneira correta, porque Tiago fala que tem gente que está orando errado, por isso não tem resposta de oração, porque ora de maneira errada. Aprenda a orar de maneira certa. Jesus estava ensinando isso. Quer orar de maneira correta? Quer orar de maneira certa? A oração é para Deus e não para nós. A oração é para centralizar Deus e não a tua vida. A oração é sobre Ele, não sobre nós. Nós não oramos para que Deus faça a nossa vontade. Nós oramos para que a vontade dEle seja feita. Nós estamos orando para Ele. Ele é o centro da oração. É sobre Ele a oração, é comunhão com Ele, é olhar para Ele, é depositar os nossos olhos nele, é tirar os nossos olhos da vida terrena e de tudo que está ao nosso redor e colocar os nossos olhos nele. Então vem o teu reino é olhar para o rei. Vem o teu reino é centralizar o rei. Perceba aqui, Jesus não está ensinando a gente a orar, venha o meu reino. Ele está ensinando, venha o teu reino, é teu. O reino é dele, não nosso. Entender que Ele reina, ou seja, Ele está acima de tudo. O que nós queremos é que seja feito o que Ele tem para nós, é dEle. Confiar no reinado dEle, na soberania dEle. Jesus está aqui primeiro nos ensinando, quando a gente invoca, nós estamos invocando, não para que Ele nos sirva, mas para que nós o servamos. Se Ele é rei, não é Ele que te serve, é você que serve Ele. Porque tem muita gente que confunde, acha que a oração é um meio para Deus te servir. Não, somos nós que servimos Ele. E como súditos, nós estamos chegando diante do rei pedindo graça, porque nós não merecemos nada. Nós estamos chegando diante do rei reconhecendo toda a autoridade é dele. Ele tem um domínio sobre todas as coisas. Então você precisa entender isso quando orar, para ter uma oração bem sucedida. Porque se você se achega diante de Deus achando que você merece, que Deus tem que te servir, que Deus tem que fazer isso, aquilo e aquilo outro para você, você está pensando errado. Você está tendo uma relação com Deus errada. Você está tendo uma relação, sabe, aonde você está no centro. Não, e a relação é Deus que está no centro, é Cristo que está no centro, não é você. O mundo não gira em torno de você. O mundo existe por meio dele e para ele. É ele, é sobre ele, não é sobre nós. Por que eu falo isso? Porque o problema do ser humano desde o início está aqui. Está aqui, presta atenção. O que aconteceu no Jardim do Éden? O problema foi buscar o reino deles e não de Deus. Adão e Eva caíram na tentação de comerem do fruto e sereis iguais a Deus. Qual é a tentação? Nós podemos saber tanto quanto Ele. Então não é sobre Ele, é sobre nós. E aí pecaram contra o Senhor, porque acreditaram na mentira de Satanás. Se a gente comer, a gente vai ser igual a Ele. Não é sobre nós. Caim cai no pecado de querer achar que sabe o que é melhor e o que é, sabe, quem tem que ser o melhor. Ele mata o irmão por causa disso, por causa de mim. Se ele conseguisse enxergar
que o irmão fez foi por causa de quem? De Deus. Ele tinha que ter aprendido e não caído no erro de ter achado que é sobre mim, não é sobre você, nunca foi sobre você. Só de você estar aqui é graça. Entenda isso. Não é sobre o quão você bondoso é, não é sobre o quanto você merece, não é sobre o quanto você, sabe, eu sou fiel há 20 anos, eu mereço mais. Não, não é sobre você, é sobre o que você não merecia. E Deus, Criador dos céus e da terra, foi gracioso comigo, com você. Entenda isso, é sobre o rei. Foi assim na Torre de Babel. De manhã o Saulo falou da reversão em Pentecostes da Torre de Babel. Mas eu quero te lembrar, você lembra o que aconteceu na Torre de Babel? Vamos construir uma torre que chegue até os céus. Façamos o nosso nome conhecido. O problema do ser humano é esse o problema. O problema, às vezes, da idolatria não é de alguma coisa pendurada na parede, é você adorar você mesmo. É você achar que a vida é sobre você, é achar que você tem que ser feliz a todo momento, que as coisas têm que girar em torno de você, que você não pode sofrer. Querido, nós vivemos numa natureza caída, pecaminosa, todos nós sofreremos, passaremos por provações. Tudo isso porque nós não entendemos no Éden que é sobre Ele, não é sobre nós. Estamos aqui para viver por meio dEle, para Ele. Quando entendermos isso, nós seremos felizes. Nós encontraremos felicidade nele. Alegrai-vos do Senhor, eu digo. É isso que o apóstolo Paulo diz. Eu aprendi a viver contente, Ele é a minha fonte de alegria. É porque é sobre Ele. Não é sobre o que temos, possuímos ou conquistamos. Porque eu aprendi a viver contente quando tem, quando não tem. Porque minha fonte de alegria é Ele. Quando você entende isso, filho, você centraliza Deus, você encontrou a fonte da razão da tua existência. Você encontrou a razão da vida. É por isso que aí faz todo sentido. Tempo de oração, tempo devocional, é porque a gente ama Ele. Nossa vida é para Ele. E aí a gente não cai nesse erro, nesse pecado que Satanás continua tentando jogar, principalmente nos nossos dias, de um ativismo frenético, aonde que você acha que você tem que, sabe, eu tenho que fazer um outro curso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que preencher minha agenda, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E eu falei semana passada, não, você tem que despedir as multidões, porque você está enchendo a tua agenda demais, e você tem ter tempo mais com o Pai. Para de encher tua agenda com tanta coisa, para dizer que não tem tempo para Deus, porque Deus vem em primeiro lugar. É sobre Ele tua vida. Começa a despedir coisas da sua agenda e dizer, não vou pegar isso daqui, não vou fazer isso daqui. Sabe, esse dia, esse momento, essa hora é dele, é sobre Ele. Ele é o rei. E eu preciso estar com o rei, eu preciso invocar o rei, eu preciso entrar na presença do rei. Não caia nesse engano. No centro está Deus e não nós. Então Jesus está nos ensinando nessa simples frase: venha o teu reino. Senhor, me ajuda a te centralizar na minha vida. Senhor, me ajuda a te colocar em primeiro lugar na minha vida. Senhor, me ajude, sabe, a buscar o Senhor como um rei que reina e governa sobre todas as coisas. Então, pense sobre isso, tá bom? Que orar é centralizar a Deus como rei em nossas vidas. Um segundo ponto que eu queria pensar com você aqui é que nós estamos clamando, não é, para que Deus, o reino de Deus, se manifeste em nossas vidas. Quando nós estamos clamando assim, vem o teu reino, presta atenção aqui agora. Estou clamando, vem o teu reino. Sabe o que você está clamando? Senhor, que o reino do Senhor se manifeste na minha vida. Senhor, eu te considero meu rei, o Senhor está no centro da minha vida, e que o teu reino, o que significa reino? Aí você precisa entender o que você está pedindo na oração, porque às vezes você está orando sem pensar. Vamos lá, responder a primeira perguntinha. Se eu estou clamando que o teu reino venha sobre a minha vida, quem é o rei? Jesus. Ele é o rei, ele está no centro da nossa vida. O que é o reino de Deus? O reino é o governo de Deus, é o alcance de sua vontade efetiva, ou seja, é a vontade dele sendo feita na nossa vida. Então quando eu estou clamando, venha o teu reino, eu estou clamando assim, Jesus, que a tua vontade seja feita aqui na minha vida. Jesus, que tudo que o Senhor ordenar, todo princípio, todo valor, tudo que o Senhor tem, aconteça aqui na minha vida. É isso que você está pedindo. Você está pedindo, Jesus, eu quero viver tudo que o Senhor, sabe, planejou para eu viver. É isso que você está pedindo, venha o teu reino, eu estou buscando a manifestação do teu reino, eu estou aqui, Deus, para viver o que o Senhor tem para mim. A questão é que nós estamos aqui, e muita gente tem se perdido e orado errado, porque está achando que é sobre o que você está aqui para fazer. Não, você não está aqui sobre a tua história. Não é sobre você, não é sobre o teu nome, não é sobre o que você pode conquistar.
é sobre o que Ele te chamou para viver. É sobre o que Ele te chamou para testemunhar sobre Ele mesmo. Teu nome vai até sumir, porque agora você vai ser povo que se chama pelo seu nome. Então, a ideia é que quando você centraliza Deus, quanto mais você centralizar, você suma, você desapareça. Você diminui, que Ele cresça dentro de você. Que você passe a ter uma busca tão intensa, que você já não pensa mais em você. Já não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Paulo estava, tão íntimo do Pai, tão íntimo de Jesus, que é isso que ele dizia, que ele estava querendo diminuir para que Deus crescesse, que ele já tinha sumido, desaparecido, era o próprio Senhor Jesus que vivia dentro dele, e aí Jesus vai nos mostrar sobre como o reinado dele funciona. O reinado dele não é de questões logísticas, governamentais, políticas, geográficas. Nossa, agora vocês vão construir um templo ali grande, né, pastor? Agora o reino de Deus vai se manifestar. Não, o reino de Deus não tem a ver com prédio, com CNPJ. O reino de Deus tem a ver com corações que servem ao nosso Senhor e Salvador Jesus. O meu reino está dentro de vós. O reinado dele é aqui dentro. Isso daqui é só um prédio. Aquilo lá só vai ser um prédio. O reino dele não é isso daqui. Ele não precisa de templos feitos por mãos humanas. Ele é grande demais. Então entenda uma coisa, onde ele reina? Dentro de nós. Ele reina dentro de mim e de você. Ele quer reinar dentro do teu e do meu coração. Ele quer reinar dentro da nossa vida interior. Só que compreenda uma coisa, porque também você pode cair no outro extremo. Se ele reina no meu interior, então é algo íntimo. É algo mais, aonde eu tenho experiências com ele aqui dentro. Não. Quando eu estou clamando, reina, Senhor, aqui dentro de mim, tudo que se manifesta dentro, interiormente, se externaliza. Toda a experiência íntima daquilo que o Espírito Santo fala aqui, se manifesta em nós e através de nós. É assim que o reino de Deus se manifesta. E é sobre isso que Jesus está nos ensinando a clamar, a orar e a buscar através da nossa oração. Então o reino de Deus vai exigir de nós algumas coisas que eu queria que você pensasse aqui comigo. Exige renúncia. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Se você quer buscar Jesus, querido, você pode começar a fazer uma lista de renúncia. Você pode começar, fazer uma lista, não de atividades, mas uma lista de renúncia do que você vai deixar por causa dele. Você vai abrir mão por causa dele. Você vai abrir mão de ambientes por causa dele. Você vai abrir mão de pessoas, de lugares que se você ia, você não vai mais por causa dele. Você vai renunciar a um tanto de coisa por causa do reino dele, por causa da vontade dele, por causa do reinado dele sobre a sua vida. Coisa que você ouvia, eu falei isso semana na célula aqui, segunda com o pessoal. Você vai mudar totalmente o que você via, o que você assistia, o que você lia. O reino dele vem em primeiro lugar. E se qualquer coisa pode atrapalhar a busca, a intimidade, o reinado dele na nossa vida, a gente arranca. Porque a gente renuncia por causa do reino dele. E aí quando você entende isso, você então está clamando isso nessa oração. Vem o teu reino, você está dizendo, Senhor, eu renuncio às minhas coisas por causa do teu reino. Eu renuncio minha vida por causa do teu reino. Mais do que isso, eu me submeto ao teu senhorio, eu me submeto ao que o Senhor tem, o que o Senhor mandar eu vou fazer. É isso que você está pedindo, não vem o teu reino. Você está pedindo submissão, eu quero me submeter, mesmo seja difícil, eu quero fazer, eu quero cumprir, eu quero obediência, eu quero obedecer, vem o teu reino. É essas três coisas que você está pedindo. Você está pedindo renúncia, Senhor, eu quero renunciar a coisas que me afastam da tua vontade. Senhor, eu quero me submeter ao teu senhorio, ao teu reinado. Senhor, eu quero obedecer o que o Senhor tem para a minha vida e eu quero colocar em prática na minha história. Quando você compreende isso, você então entendeu que isso precisa orar todo dia. Na hora que for orar, vai vir momentos em que, como Jonas, você vai querer, querer ter um vislumbre de mostrar para Deus o que Deus tem que fazer. É por isso que se você tiver na sua cabeça isso daqui como um script de oração, você não cai no perigo de orar errado. Porque você buscou Deus em intimidade, você está preocupado em glorificar o nome do Pai. Você está buscando o reino, renunciando à tua vontade, se submetendo a Ele e clamando, Senhor, eu quero obedecer. Mesmo que a tua vontade não seja aquilo que eu queria. Eu faço o que o Senhor quer. É para Nínive? Eu vou. Eu vou pegar o navio para Nínive? Eu vou, Senhor. Foi isso que Jonas fez? Não, Jonas orou pelo reino dele. Mata aquele povo mesmo, Deus. Eu vou pegar um navio, porque eu não quero que o povo converta, não. Eu quero que o povo morra. Eu quero o reino político de Israel acima das nações.
Não, não é Israel acima das nações, é Deus acima das nações. Não é política acima das nações, é Deus. Quando você entende isso, querido, você está preocupado com o nome dEle, com a glória dEle, com a vontade dEle, e não com o que você acha que bem entende que é melhor. É sobre Ele, não é sobre nós. E aí então você passa a orar de maneira correta, você não cai no risco de orar de maneira errada. Você vai ter a sua oração atendida, porque você está preocupado em clamar que o reino de Deus, então, se manifeste na sua vida e através de você. E você, então, vai compreender também um outro ponto. Você vai buscar viver a ética do reino de Deus em sua vida, em nossas vidas. Nós estamos buscando viver a ética do reino em nossas vidas. Pastor, essa parte eu não entendi, que eu não sei o que é ética, né? Você precisa entender, quando você tem um rei, o reino dele é a vontade dele. A vontade dele se manifesta de duas formas, isso é ética. É um conjunto de valores morais e princípios que regem a conduta humana. Então, se Jesus é rei, ele tem um conjunto de valores morais e Jesus tem princípios pelos quais a vida dos cidadãos celestiais são dirigidas. O que você está pedindo no Venha o Teu Reino é que a ética do Teu reino conduza a minha vida. É isso que você está pedindo. Ou seja, que os teus valores morais sejam a minha referência. E que os princípios da tua palavra governem a minha vida. É isso que você está pedindo. Está entendendo? Só que aí, eu quero trazer para algo muito mais amplo. Também não pode ser generalizado. Eu quero que você entenda o seguinte. Eu poderia ficar a noite inteira falando aqui sobre isso. Porque há várias áreas da tua e da minha vida que nós precisamos orar. Quando eu estou clamando, venha o teu reino. É por isso que eu falo, se você começar a orar biblicamente, 1 hora vai ser pouco. Porque tem muita coisa para você pedir, tem muita coisa para você buscar, tem muita coisa bíblica que Jesus ensinou que nós precisamos clamar. E a gente às vezes, sabe, negligencia, faz essa oração curtinha, simplifica. Não, começa a clamar a ética do reino sobre várias áreas da tua vida. O que é a ética do reino? Eu quero só te lembrar um versículo, Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino do céu. Olha que sério isso daqui. Jesus está dizendo o seguinte: se a tua ética, se a tua justiça não exceder a de quem? Dos escribas e dos fariseus. Esses caras achavam que eles eram os melhores, mas eles eram hipócritas, ou seja, fingia viver, mas não tinha nada de compromisso com Deus. O que Jesus está dizendo é o seguinte: eu não quero que você finja, eu quero que você viva. Eu quero que você seja ético. Eu quero que você me sirva no domingo à noite, 5h30, quando for embora, e quando sair daqui, se alguém, sabe, quiser brigar com você, você vai viver a ética do reino. Você não vai virar, sabe, se alguém te der um tapa na face, você não vai virar um murro na face do outro, você vai virar a tua face para ele. Eu quero que quando alguém te perseguir, essa semana eu atendi uma pessoa que falou assim: pastor, é muito difícil, fulano fez isso e isso e isso para mim, e na hora ele disse assim: eu não consigo. Eu falei: você não consegue ou você não quer? Porque se ele é teu rei, não é sobre o que você quer, é sobre o que ele quer. E eu falei: nós vamos orar aqui agora. Se você quer ser obediente a ele, não venha dizendo para mim: eu não consigo. Você não quer. Porque quem manda é ele, filho, não é você. Você não decide. Quem decidiu foi ele. E se ele decidiu que nós temos que perdoar, nós vamos perdoar. Nós não vamos falar: estou sentindo aí. Não, não é sobre o que você sente, é sobre o que ele diz para fazer. E nós oramos na mesa ali. E eu orei com ele, falei: agora eu quero que você ore comigo. E você vai orar dizendo: Senhor, está sendo difícil emocionalmente, mas eu te obedeço. É sobre o reino dele, filho, não é sobre você. Porque quando você entende isso, você para de fazer, sabe, negociação com a palavra. Você para de valorizar teu sentimento, tuas emoções. Aí você se lembra de Jeremias, que o teu coração é mentiroso, é corrupto. Não confia nele não, confia na palavra. Não confia no que você está sentindo, no que você acha que você tem vontade de fazer. Confia no que a palavra diz. Obedeça o rei, venha o teu reino e faça a tua vontade, Senhor. Eu libero perdão para ele em nome de Jesus. É sobre isso, é sobre ética. Ética é obediência, princípio moral. Jesus falou que tem que fazer, nós vamos fazer. E aí para todas as áreas. Eu quero te fazer pensar em todas as áreas. Por exemplo, com o seu corpo. A ética do reino dirige o teu corpo. O corpo não é seu mais, o corpo é de quem? É dele. Nós oferecemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Antes vocês usavam os corpos de vocês, vai dizer o apóstolo Paulo, para o pecado. Agora o nosso corpo é usado o quê? Para a glória de Deus Pai. Teu corpo é uma ferramenta.
uma ferramenta onde a gente pode estar cheio do Espírito Santo e ser usado para honra, glória e louvor do nome dele. Então cuida do teu corpo, cuida da tua saúde, cuida do que você está comendo, cuida, sabe, de você, cuida de você. É um pecado, nós vamos conversar muito sobre isso, algo que Deus tem falado no meu coração. Se tem uma coisa que crente negligencia, é a sua saúde. Nós fomos, ano passado, fizemos um jantar de casais lá no Pesqueiro do Júnior. E na hora que terminou, teve uma coisa que o Júnior veio e falou para mim, eu saí de lá pensando. Ele falou assim, crente não bebe, mas esse povo come, hein, rapaz? Ele ficou assustado, que acabou a comida, ele achou que ia sobrar. Ele falou, rapaz, esse povo não bebe, mas esse povo come. É engraçado. Mas vamos pensar no lado espiritual? O que ele está dizendo é, esse povo é guloso. Às vezes ele não sabe nem um termo teológico. Mas ele está falando, esse povo tem gula, cara. Eles cometem um pecado que está lá colocado em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. As obras da carne. E lá das obras carnais está uma delas, é glutonaria. Pecado de excesso. Ética do reino. Quanto você está comendo? A ética do reino conduz teu corpo. A ética do reino conduz como você cuida de você. O médico está falando para você parar de comer açúcar e você chega na igreja e fala assim, estou pré-diabético, pastor, estou diabético, ora por mim aí, viu? Em nome de Jesus. Ética do reino, filhão, para de comer açúcar então. Aí quer que eu oro? Se cuida, presta atenção, faz o que tem que fazer. Faz o básico. Você entendeu o que está errado, vai lá e faz o certo. Aí a gente espiritualiza para quê? Para não cumprir a regra, para não cumprir a obediência. Eu quero oferecer o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu vou cuidar desse templo do Espírito Santo. Enquanto depender de mim, eu vou cuidar, para que o nome de Deus seja glorificado. Sua vida profissional, pensa aí na sua vida profissional, seu trabalho, ética do reino que vai conduzir sua vida profissional, é a ética do reino. Contei para vocês já do irmão ano passado, chegou aqui para mim chorando, falou, pastor, minha supervisora quer que eu minta informações lá, para ficar melhor para ela na situação. E ela chorou, falou para mim o seguinte, pastor, não vou mentir, se ela quiser me mandar embora, ela que me mande. Jesus fala, ensina na palavra, que isso não é certo. Irmãos, que alegria na hora que eu saí do escritório, de ver aquela irmã chorando. Sabe por que ela estava chorando? Chorando por causa da justiça, dizendo, eu não me corrompo, eu posso perder meu serviço, ela é concursada, mas eu não me corrompo, eu não vou fazer o que é errado. Querido, ética do reino conduz a gente. Antes da estabilidade profissional, vem honrar e glorificar o nome do Deus Pai. A gente não negocia. A nossa contribuição social, ética do reino, dai a César o que é de César. A gente não só nega imposto. Chegou ali a época que vai apertar o Saulinho com tanta declaração de imposto de renda. Hoje nós estávamos almoçando. Eu achei muito legal na hora que o meu pai falou do senhor, Saulo. Estava na mesa e ele falou assim, eu fiz minha declaração de imposto de renda há vários anos com outras pessoas. E ele falou isso para minha irmã e falou isso aqui pro meu cunhado, dizendo o seguinte, desde que eu me aposentei eu faço com o Saulo. E o Saulo, se tem um negócio que o Saulo não faz, é coisa errada. Chega lá, o Saulo só vai fechar a declaração, se tiver tudo certinho. Ele não aceita coisa errada. As pessoas estão vendo a ética do reino na nossa vida profissional. Era isso que meu pai estava dizendo. Ele pode nem entender disso, tadinho. Ele é leigo. Mas o que ele estava dizendo é, aquele contador é diferente dos outros. Ele não mascara a declaração. Sabe por quê? Porque ele honra a Deus numa declaração de imposto de renda. Ética do reino na tua vida profissional. Ética do reino na tua contribuição. Ética do reino aqui ao trazer os dízimos e as ofertas. É primícia. Quem nos deu a profissão, quem nos deu a saúde, quem abriu a porta de emprego, quem nos sustenta para trabalhar todos os dias é Deus. Nós honramos a Deus com as nossas primícias. Ética do reino. Quando você entende a ética do reino, tua vida passa a ser guiada por tudo. Teu corpo, tua vida profissional, teus relacionamentos, ética do reino, casamento, marido, que você ama sua esposa como Jesus amou a igreja, esposa, você é uma auxiliadora. Quando Deus criou lá Eva no jardim, disse que ela seria uma auxiliadora idônea. Você está ali para ajudar seu esposo. Que Deus te capacite com sabedoria, porque a mulher sábia vai edificar a sua casa em nome de Jesus.
Ética do reino, ética do reino. Como é que você vai guiar seus filhos? Ética do reino. Ensina eles no caminho do Senhor. Ensina eles, incute na cabeça deles, de dia e de noite, para que quando cresçam não se desviem dos caminhos do Senhor. Ora com eles, inspira eles, busca Deus com eles. Ética do reino. O que guia a gente é ética do reino. Casamento, parente, filho, qualidade de vida, sua vida de lazer, sua felicidade, tudo é conduzido. Venha o teu reino. Você entendeu? Tudo isso está nessa oração. Venha o teu reino. O Senhor é rei. Eu quero buscar a manifestação do teu reinado aqui. E que a tua ética conduza tudo que eu fizer. Tudo. Se eu comer ou beber, que o teu nome seja glorificado. Se eu me relacionar, que o teu nome seja glorificado. Se eu trabalhar, que o teu nome seja glorificado. Se eu me relacionar, que o teu nome seja glorificado. Ética do reino. O reino de Deus, ele invade a nossa vida. Louvado seja Deus. É como uma semente, um grão de mostarda. Você joga ali. Só que se você for ver uma árvore de mostarda, ela é grandiosa. O reino é isso. É uma oração que você faz. E na hora que você faz essa oração, o reino vai crescendo, invadindo, tomando áreas, crescendo dentro de você. E a tua consciência vai expandindo. A metanoia vai acontecendo. Aí você começa a perceber, tudo é por Ele, é para Ele, para a glória dEle, para o nome dEle. Eu estou comendo, eu estou bebendo, meu corpo é dEle. Sabe, meus relacionamentos são dEle. O ambiente que eu vou, eu tenho que ir para ser sal e luz. E aí o reino expande, ao reino expandir, se manifesta o reino de Deus em nós e através de nós. Venha o teu reino e faça-se a tua vontade, aqui na terra como no céu. Quero chamar o louvor à frente. E o que conduz a tua e a minha vida, seja isso, buscar o reinado de Deus nas nossas vidas. Às vezes, provavelmente, quando eu iniciei, você pensou aqui, pastor, mas não tem a segunda parte do texto? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu? Não, isso é outra coisa, nós vamos aprender semana que vem. O reino é tudo isso que nós conversamos hoje. Se você buscar todo dia isso em oração, querido, sua vida você vai amadurecer tanto. Você vai para um outro nível de relação com Deus. Teu nível de relação vai deixar de ser superficial no domingo e vai para entrar para um nível, sabe, aonde as pessoas vão enxergar em você um cidadão do reino dos céus. Porque você vai começar a buscar o reino em tudo. O reino queima no teu coração. A pátria celeste é que dirige a gente. Nós não somos daqui. Nós não reagimos como os daqui. Nós não pensamos como os daqui. Nós somos de lá. E o reino e a ética dele vai conduzir o nosso coração em tudo quanto a gente faz. E a gente passa a ter fome e sede do reino se manifestando, do reino chegando na vida das pessoas sendo conscientizadas pelo reino de Deus. Mas é necessário que a gente busque. Eu quero que você entenda isso. Se Jesus estava nos ensinando, porque tem que ser algo a ser buscado. Mateus 6,33. Buscai em primeiro lugar o quê? O quê? O reino de Deus. A primeira coisa da sua vida é buscar o reino de Deus. Tua prioridade, saiu daqui, amanhã começa segunda-feira braba. Tem gente que ouve a música do Fantástico e já fica melancólico, né? Começa tudo de novo. Vai feliz, sabe por quê? Porque amanhã é mais um dia da gente buscar o reino de Deus na nossa vida. Eu vou trabalhar para a glória de Deus. Estou indo cuidar do meu corpo para a glória de Deus. Estou indo para relacionamentos para a glória de Deus. Célula nossa, terça-feira à noite, para a glória de Deus. Vamos abrir uma célula em Poço Fundo, para a glória de Deus. É reino, é reino, é reino, é reino. É buscar a vontade dEle em primeiro lugar. E as outras coisas, pastor, nos serão acrescentadas. Deus vai cuidar de nós. Então coloca Ele em primeiro lugar. As outras coisas, Deus cuide de nós. Vamos colocar de fé e clamar isso sobre a nossa vida em nome de Jesus. Alimento necessário para viver, o pão de cada dia.
como perdoamos quem nos ofendeu. Não nos deixe cair, provações severas, mas livra-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Nosso Pai, que o teu nome seja mantido santo. Venha o teu reino, dá-nos hoje o alimento necessário para viver, o pão de cada dia. Perdoa os erros que temos cometido, como perdoamos quem nos ofendeu. Seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como é no céu. Deus, nós fazemos desse louvor nossa oração, Pai. Clamamos que o Senhor, Pai, seja centralizado em nossas vidas. Nos perdoa, Deus, por todas as vezes em que a gente, às vezes, já acorda e coloca as demais coisas, Deus, na frente do Senhor. Nos perdoa, Deus. Nos perdoa, Deus, por quando a gente acha, Deus, que é sobre os nossos planos, que é sobre a gente, que é sobre as nossas realizações, que é sobre os nossos compromissos, a nossa vida, Pai. Não é sobre nós, é sobre o Senhor, Pai. O Senhor é o Criador dos céus e da terra. O Senhor nos criou, Deus, para vivermos com um propósito de honrar e glorificar o Teu santo nome. E eu clamo que o Senhor conscientize a sua igreja disso, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja e nos faça, Deus, compreender que nós queremos, ó Pai, santificar o Teu nome, ó Pai. Deus, vem, queima dentro do nosso coração, Deus, e nos ajude, Deus, diariamente, Deus, antes de qualquer coisa, a invocar o Teu nome, Deus, a consagrar o nosso dia nas Tuas mãos, ó Pai, a ter tempo para o Senhor, ó Pai. Deus, reorganiza a agenda de quem está vivendo uma vida frenética, desajustada, na correria, no ativismo, Deus, que deixe de fazer coisas para buscar o Senhor em primeiro lugar, ó Pai, para Te colocar em primeiro lugar, para ter prioridade na agenda, Deus. Que na nossa agenda o Senhor tenha, Deus, o tempo, Deus, que é o melhor tempo, Deus, do nosso dia, o tempo de Te encontrar, ó Pai. O tempo que o Senhor disse para Marta, Maria escolheu a melhor parte. Nós queremos escolher a melhor parte todo dia, Pai. Todo dia sentar nos pés do Teu Filho e ouvir Tua palavra, sentir Teu Espírito Santo falar conosco. Nos perdoa porque às vezes nós estamos como Marta, querendo fazer as coisas para o Senhor, mas não estar junto com o Senhor. Nós queremos estar com o Senhor, Pai. Nós queremos ouvir Tua voz. Em nome do Senhor Jesus eu oro, Pai, clamando que nós possamos, Deus, ter a manifestação do Teu reino na nossa vida, Pai. Nós não estamos falando só de uma coisa, Deus, transcendental, utópica, mas nós estamos falando, Deus, lá dentro de casa, que o nosso comportamento manifeste que o Senhor está reinando dentro de nós. Deus, que no nosso falar
a gente, Deus, seja transformado e que quem ouça a gente escute, Deus, palavras de graça, Pai, em nome de Jesus, e que as pessoas digam: nossa, mas ele está cheio de Jesus. Pai, que as pessoas vejam Teu Filho, Deus, dentro de nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos diminuir, que o Senhor cresça, que o Senhor se manifeste, Deus, no comportamento, na fala, na conduta, na vida profissional, no cuidado com o corpo, nos relacionamentos, no trabalho, na vida social, aonde quer que nós estejamos, que ali o reino do Senhor se manifeste. Nós não estamos clamando só o Teu reino para plantar a igreja ou abrir célula, nós estamos clamando o Teu reino, Deus, para que nós possamos ser tomados pelo Teu Espírito Santo e sejamos capazes de provar da plenitude do Senhor dentro de nós, Pai. Venha o Teu reino, conduza a nossa vida nessa semana, Pai. Tudo que a gente for fazer, que Teu Espírito Santo nos lembre, não é sobre nós, é sobre o Teu reino, Deus. Antes da gente tomar qualquer atitude, que Teu Espírito Santo nos conscientize, nos incomode, abre a nossa consciência, para Teu reino se manifestar no nosso dia a dia, nessa semana, para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, Deus. O Senhor é o Rei, ó Pai, e o Senhor é quem cuida dos seus súditos, ó Pai. Então cuida, Deus, dos Teus filhos e das Tuas filhas que vão embora para mais uma semana, Pai. Acompanha-os, Deus, que a poderosa mão do Senhor os guarde, os livre, os proteja, que o Senhor os sustente, que o Senhor, Deus, em nome do Senhor Jesus, supre as nossas necessidades, ó Pai. Que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor, ó Pai, nos acompanhe, que o amor, que a graça, Deus, e que a bondade do Senhor se manifeste dentro da nossa casa e aonde a gente colocar a planta dos nossos pés. Que a bênção de Deus Pai, o Todo-Poderoso, que a bênção de Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e que a intercessão do Espírito Santo e suas orientações sejam hoje para todo sempre sobre os filhos de Deus aqui presentes e espalhados pela face da terra. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Você tem uma semana abençoada, tá bom? Dá um abraço quem está ao seu lado aí. Desejo uma ótima semana para ele, para ela.